Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui para apresentar para vocês mais uma iniciativa do Comitê de Diversidade e Inclusão da AGU, juntamente com a Escola Superior da Advocacia Geral da União, a quem desde logo agradecemos. Meu nome é Cláudia Trindade, eu sou procuradora da Fazenda Nacional e estou como assessora especial para a diversidade e inclusão no gabinete do ministro. Eu sou uma mulher negra, estou com meus cabelos médios, pelo ombro, meus cabelos são encaracolados, sou uma mulher de meia idade, um pouco acima do peso e estou usando hoje um vestido cor-de-rosa. Esse programa é uma iniciativa do Grupo de Trabalho sobre Gênero do nosso Comitê de Diversidade e Inclusão, que é coordenado pela nossa colega Gabriela Brandão, a quem eu passo a palavra para explicar o que é esse maravilhoso programa Elas Conversam, que entra na 2ª edição. Olá a todas as pessoas que nos assistem. Vou também me autodescrever, eu sou uma mulher parda de pele clara, tenho cabelos castanhos cacheados um pouco acima dos ombros, tenho sobrancelhas grossas, o lábio mais grosso, o nariz um pouco arredondado, estou usando um vestido azul estampado longo, sem mangas, tenho uma tatuagem mais visível no ombro esquerdo de coração, com 2 iniciais. E, como a Cláudia disse, eu coordeno o GT de Gênero do Comitê de Diversidade e Inclusão. E esse programa Elas Conversam, ele é uma iniciativa do Mulheres em Foco, que entra agora no seu 2º ano, que é um programa com várias iniciativas que tem por finalidade dar protagonismo e visibilidade às mulheres incríveis que integram a AGU. E por meio do Elas Conversam, nós teremos sempre 3 mulheres especialistas em algum tema interessante, e mais uma mulher aqui também como apresentadora, mediadora ou provocadora, para debater temas mais específicos do direito, às vezes até mais econômicos também, de políticas públicas. Esse ano nós temos o projeto de fazer alguns programas já de alguns temas que iremos divulgar sobre licitações e contratos, política econômica, transição energética e alguns outros mais temas que virão ao longo do ano. Então, a intenção que nós temos com esse programa é que, de fato, vocês conheçam as mulheres que trabalham na AGU, entendam a atuação da AGU nos mais diversos ramos do conhecimento e possam também compartilhar, né, dos conhecimentos. É uma troca sempre muito interessante entre mulheres que conhecem muito de um assunto e trazem para quem quer começar a conhecer o assunto, para quem já conhece o assunto, a se aprofundar sobre ele. Muito obrigada. Esses programas vão ficar gravados, né, no YouTube da Escola da AGU e peço que vocês assistam e divulguem também para os seus amigos, conhecidos e alunos especialmente. Muito obrigada. Olá, pessoal. Hoje o Elas Conversam tem o prazer de receber advogadas públicas que vão falar sobre aspectos de política econômica, política fiscal e planejamento estatal. Meu nome é Carla Margarida, eu sou procuradora federal, sou professora, sou doutora em Direito. Vou fazer minha autodescrição também. Eu sou uma mulher de pele parda clara, tenho cabelos abaixo dos ombros, uso óculos e estou vestindo uma roupa cor-de-rosa. A atividade exercida pela Advocacia da União, em diversos aspectos, tem muita conexão com assuntos econômicos. De uma forma ampla, a legislação de conteúdo econômico está imbuída em algum sentido de política econômica, seja por condicionar ou estimular comportamentos mais favoráveis a determinados objetivos. Então, como ponto de partida, podemos considerar a política econômica como um conjunto de ações e diretrizes voltadas pelo governo para influenciar e regular a atividade econômica, visando ao crescimento sustentável, estabilidade, equidade social. Dentro desse contexto, destacam-se 2 importantes vertentes, a política fiscal e a política monetária. A política fiscal, ela se refere a receitas e despesas que o governo tem para impactar a economia. A política fiscal busca, entre outros objetivos, promover justiça social, estimular crescimento econômico e garantir a sustentabilidade fiscal.
O governo federal é responsável pela formulação e execução de políticas fiscais, levando em conta diretrizes estabelecidas pela Constituição Federal. Por outro lado, a política monetária diz respeito à estabilidade da moeda, controle da inflação, sendo a atuação do Banco Central fundamental nesse processo. Para que os objetivos de política econômica sejam alcançados, a atuação jurídica é extremamente relevante. Isso porque o sucesso de políticas econômicas é complexo e depende, muitas vezes, de arranjos que demonstrem observâncias de outras variáveis, como as opções institucionais e a validação política. Há uma inegável aproximação entre as esferas jurídica e política, notadamente em termos de política econômica. A Constituição Federal, como a gente sabe, desempenha um papel crucial na estrutura de políticas econômicas, fiscal e monetária, estabelecendo princípios, diretrizes e a responsabilidade do governo federal e do Banco Central. O artigo 170 da Constituição, ao falar da ordem econômica nacional, define valorização do trabalho e livre iniciativa como pilares essenciais, orientando ações do governo em busca do desenvolvimento social e da justiça. No âmbito da política fiscal, a Constituição determina, em seu artigo 164, a necessidade de um orçamento equilibrado, transparente, onde o governo federal deve planejar suas receitas e despesas de forma a garantir a equidade na carga tributária e a promoção do bem-estar social. Essa responsabilidade fiscal visa não apenas a saúde financeira do Estado, mas também a forma de alocação de recursos públicos, de forma a minimizar desigualdades econômicas e sociais e o acesso aos serviços essenciais. Assim, a interação entre política fiscal e política monetária, ambas regidas pela Constituição, é crucial para a implementação de uma política econômica coesa. No âmbito da AGU, tanto nas atividades ex ante, essas então consideradas as que são realizadas no âmbito do consultivo, como assim a gente pode dizer nas atividades ex post, as preponderantemente desempenhadas pelo contencioso, têm um papel relevante na medida em que determinados objetivos de opção política, então, se materializam. Não podemos deixar de destacar a importância da atividade de planejamento, na medida em que permite concretizar objetivos constitucionais, em especial relacionados aos de desenvolvimento econômico. A forma como a economia contribui para a orientação do processo político, para a complementariedade, a forma como os meios são escolhidos pelos economistas para a concretização de elementos relacionados à distribuição de finanças públicas, monetários, creditícios, fiscais, materializam-se a um padrão de justiça. Portanto, vamos ter aqui a contribuição de 3 valorosas colegas. Para isso, então, vou fazer a apresentação dessas colegas, né? Contaremos com a contribuição da doutora Ediara de Souza Barreto, que é procuradora da Fazenda Nacional desde 2016, mestra em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo e que atualmente exerce o cargo de consultora jurídica adjunta do Ministério do Planejamento e Orçamento. Doutora Ediara falará sobre o desenho de um novo panorama na atividade de planejamento estatal, a materialização de um plano nacional de longo prazo que surge em razão da necessidade de se pensar o país que queremos, de forma mais ampla e conjuntamente com todos os entes federados, a partir de um novo olhar trazido pela Estratégia Brasil 2050. Também teremos a presença da doutora Natália. A doutora Natália é procuradora do Banco Central, é mestre em Economia pelo IDP, pós-graduada em Defesa da Concorrência pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduada em Análise Econômica do Direito pela Universidade de Lisboa. Doutora Natália é também professora da graduação em Direito e Economia do IDP. Em seguida, teremos a doutora Daniela Oliveira, advogada da União, graduada e mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Doutora Daniela também é doutoranda, autora do livro Limites aos Direitos do Autor, da Cartilha de Segurança Jurídica do Investidor Estrangeiro e do capítulo de Regulação Internacional do Manual sobre Coerência Regulatória da AGU. Doutora Daniela também é avaliadora da revista da Procuradoria do Banco Central,
desde 2018, tendo participado do grupo de negociadores brasileiros do Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos. Foi também visitante do Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle e falará, então, sobre a perspectiva desenvolvimentista como efetivação de direitos, inclusive os de primeira geração, né, que dependem, então, da interação de economia e direito para a validação de fins e objetivos de política econômica relacionados à concreção de uma sociedade justa e democrática. Né. Certamente, dentro do âmbito da atuação da AGU, né, todas as colegas terão aqui, então, elementos valorosos, né, que contribuirão muito para o debate. Eu agradeço a presença de todas e passo, então, a palavra da doutora Ediara, a quem eu faço logo o seguinte questionamento. Doutora Ediara, mais uma vez, bom dia, obrigada. Tendo em vista que o planejamento ou ao menos deveria ser, o início de toda a política econômica, inclusive de toda a política pública, inclusive da política econômica, por favor, pode falar um pouquinho para a gente, um pouco mais sobre a Estratégia 2050, como é que ela está sendo capitaneada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento? Muito obrigada pela palavra, Carla. Eu sou Ediara, sou uma mulher branca, de estatura mediana, cabelos longos, de cor castanha, olhos verdes, visto um blazer azul e uma calça azul, com uma blusa clara, de cor verde, e tenho sapatos pretos de veludo. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Está sendo uma oportunidade muito interessante de conhecer novas colegas e reencontrar outras colegas antigas. E está sendo muito, muito divertido estar participando de tudo isso. Antes de tratar da Estratégia Brasil 2050, eu pensei em falar um pouco sobre a relação entre planejamento e advocacia pública. O planejamento surge no Brasil com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder e o surgimento do Estado Novo, momento em que o país vivia uma transição econômica de uma economia essencialmente agrária e vivia uma transição política, já que alterou-se a relação de poder que antes era limitada aos estados de São Paulo e Minas Gerais. Então, com toda essa mudança, surge a pergunta: que Brasil estamos desenhando daqui para frente? E aí é que surge o planejamento e surge o Estado como propulsor do desenvolvimento econômico, o que se chama de nacional desenvolvimentismo. Essa atuação do Estado, ela foi variando ao longo da história nacional, mas o planejamento, ele continua sendo extremamente importante, independentemente do grau de atuação do Estado como propulsor do desenvolvimento econômico ou não. E ele segue muito importante, inclusive porque a gente ainda não conseguiu fazer um planejamento tão eficaz, de longo prazo e que dê respostas muito consistentes. Então, isso segue. E o que é que a advocacia pública tem a ver com isso? Aparentemente, não muito, porque a definição do país que queremos ser vai depender das escolhas democráticas da população. Vai depender do que a gente chama, no jargão consultivo, de mérito da decisão política, mérito da política pública. E isso, a atuação da advocacia pública realmente é um pouco mais restrita. Mas, fora isso, tem absolutamente tudo a ver. E aí eu vou fazer um recorte temporal de 2023, 2024, para trazer alguns exemplos. Em 2023 foi criado o Conselho de Monitoramento de Riscos Judiciais, que é integrado também por um comitê técnico. A AGU participa desse conselho e participa desse comitê técnico de forma muito atuante. E qual é o intuito dele? Basicamente é entender por que se gasta tanto com precatório no Brasil, especialmente no âmbito da União, mas essa é uma realidade de outros estados. E o que é que isso tem a ver com planejamento? Porque quando você enxerga onde é que está o seu gasto, você consegue voltar na política e repensar o que é que foi mal planejado naquela política, o que é que não se esperou, ou o que foi um risco e o judiciário entendeu que não cabia, o que é preciso voltar. E esse voltar e pensar como vai ser daqui para frente tem absolutamente tudo a ver com planejamento e, por consequência, absolutamente tudo a ver com a nossa atuação, seja de defesa judicial, seja de reportar às instâncias políticas possíveis ajustes a serem feitos. Um outro ponto que eu acho digno de nota é também o ponto da revisão de gastos. A rigor, rever gastos é uma obrigação de todo governante. Por quê? Porque você não pode simplesmente gastar dinheiro público e não voltar e ver se esse dinheiro público está sendo bem gasto. Mas a revisão de gastos, ela identifica gargalos não só de execução do gasto, mas ela identifica gargalos de planejamento de gasto público. E por que isso serve? Primeiro, porque você vai conseguir identificar onde aquilo está errado, mas mais do que isso, você vai corrigir e abrir espaço fiscal para novas políticas públicas.
E abrindo espaço fiscal para novas políticas públicas, por exemplo, a gente tem a expectativa de que haja uma redução de judicialização. Se a gente consegue dar melhor serviços de saúde, provavelmente a judicialização da saúde é menor. Então, tem absolutamente tudo a ver. Ou seja, um gasto bem feito é a mesa de um procurador da Fazenda Nacional, de um advogado da União, mais vazia. Então, a gente está muito relacionado com esse ponto do planejamento. E o último ponto em relação à judicialização, que eu acho interessantíssimo de destacar nesse contexto, é: estamos vivendo uma onda de ações estruturais, que são basicamente macroprocessos judiciais, com partes mais ou menos indefinidas, em relação a problemas crônicos de políticas públicas que demandam ações muito estruturadas. E o que é que o judiciário faz quando resolve, quando enfrenta uma ação estrutural? Força que o Estado planeje as suas políticas públicas. E aí a gente pode discutir o nível de legitimidade democrática que o judiciário tem para isso, se ele pode, se ele não pode, essa é uma discussão separada, mas o que se tem provavelmente é um problema de planejamento, tanto que virou um problema crônico e tanto que virou uma judicialização nesse nível. Então, o advogado público está 100% ali. E aí eu chego na Estratégia Brasil 2050. Por quê? A Estratégia Brasil 2050 ela se pretende ser um referencial de longo prazo, ou seja, qual o Brasil que a gente quer ser até 2050. Aí ela passa por que Brasil somos, que Brasil fomos, qual queremos ser e como a gente vai conseguir ser esse país que queremos ser. Essa discussão ela surge num contexto de recriação, ou melhor, de aperfeiçoamento do planejamento, que por muito tempo ficou esquecido no Brasil como uma tarefa secundária. E aí, em 2023, recria-se o Ministério do Planejamento, aperfeiçoou-se o processo de elaboração do Plano Plurianual, que vai ter a vigência de 24 a 27. E, nesse contexto, surge a discussão. Precisamos ter uma estratégia de longo prazo. Estamos enfrentando problemas muito graves, especialmente relacionados à emergência climática, especialmente relacionados à alteração da pirâmide etária no Brasil, que é um problema urgentíssimo e que vai ser pior daqui a um tempo. Vários países têm iniciativas de planejamento de longo prazo. No Brasil, o que a gente tem institucionalmente, obrigatoriamente, é o PPA, que é o Plano Plurianual de 4 anos de duração, que pega ali um mandato presidencial e um pouquinho do mandato seguinte, claramente insuficiente para resolver problemas grandes. Então, a Estratégia Brasil 2050 vem nesse ponto. E aí, por que eu linkei com a advocacia pública? Porque, penso, uma Estratégia Brasil 2050 com bons resultados também é uma advocacia pública que vai poder não só ficar resolvendo problema e resolvendo urgência, mas atuar de uma forma mais duradoura e consistente junto às instâncias políticas e junto ao Poder Judiciário e a todas as esferas que a gente atende. Então, de forma rápida, essa Estratégia Brasil 2050 ela tem 5 desafios e objetivos principais relacionados ao desenvolvimento social e regional, ao enfrentamento à transição demográfica, ao enfrentamento à urgência climática, ao desenvolvimento de estratégias de sustentabilidade macroeconômica, e ao crescimento econômico. E aí tem a previsão específica de aumento de produtividade e aumento da inclusão. É um plano interessante porque, quando a gente pensa de uma forma mais ampla, ele alcança 7 planos plurianuais, ou seja, 7 planejamentos de médio prazo e 26 PLOAs, projetos de leis orçamentárias anuais. Então, realmente é algo que dá para dar um horizonte mais amplo de pensamento, enfim. É um plano que vai estar sincronizado com os instrumentos de médio e curto prazo, não teria como deixar de ser, e que está sincronizado com os demais níveis de governo e de governança. Em termos de horizonte temporal, esse plano foi iniciado em 2024, vai ser entregue em 2025, em junho de 2025, segue para validação presidencial e vai ser apresentado em novembro na COP30, na Conferência do Clima, que vai ser realizada em Belém do Pará. E aí eu acho que a ideia de vamos pensar bem para termos menos problema e termos uma advocacia pública que atua menos no problema e mais na estruturação de políticas foi o que eu quis mais ou menos trazer ao falar da Estratégia Brasil 2050. Nossa, Diara, você falando é interessante, porque assim, minha cabeça está fervendo aqui, porque você pensa em investimento interno, investimento externo, pensar o país a longo prazo realmente dá uma indicação de continuidade que é importante muito dentro disso. Mas
Eu vou tentar aqui me conter, né, e não abusar, né, digamos assim, da minha posição dominante, né, eu parafraseando aqui o termo de direito econômico, né, de defesa da concorrência, como mediadora. E vou aproveitar que a gente está cercada de colegas, de advogadas públicas, né, e fala um pouquinho como você acha que poderia ser a estratégia jurídica do 2050. Seria uma lei nacional dentro aí dessa continuidade que ficou marcada principalmente na parte final da sua fala, né, quando da apresentação? Bom, eu acho uma excelente pergunta, Carla. Até te agradeço, porque esse é um ponto que está sendo discutido até no próprio Ministério do Planejamento, que é o ministério que capitaneia essa estratégia Brasil 2050. Porque o que é que acontece? A Constituição Federal ela não tem uma previsão expressa de que o Brasil vai ter que ter um plano de longo prazo. Em termos de leis orçamentárias, a gente tem, no máximo, o PPA, que dura 4 anos, tem a LOA, que dura 1 ano, e tem a LDO, que orienta a elaboração da LOA. Então, não tem nenhum ponto da Constituição dizendo que o Brasil precisa ter uma estratégia de longo prazo. Mas, certamente, ela não veda, isso é um ponto inequívoco. E, no artigo 174, que é o artigo que analisa a posição do Estado na estrutura econômica, o caput do artigo fala que o Estado tem a função de fazer o planejamento. Esse planejamento vai ser determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. E no parágrafo 1º desse 174, ele fala que uma lei estabelecerá as diretrizes e bases para o desenvolvimento nacional equilibrado. E essa lei ela vai ter que ser compatível com os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Primeiro ponto, o artigo não diz de quem vai ser a iniciativa dessa lei. Da União, a competência para a elaboração dessa lei. É meio óbvio que vai ser a União, porque é um plano nacional, vai sair de todas as esferas dos entes, então vai ser algo que a iniciativa, ao menos formal, vai ser da União. Tudo bem. Ela não disse se vai ser uma lei ordinária ou lei complementar. Nas hipóteses em que ela não disse se é ordinária ou complementar, a gente pressupõe que é ordinária. Só que isso tem alguma complexidade, porque as diretrizes e bases não vão ser só para a própria União. E, normalmente, quando você atua em matérias comuns, opta-se pela via da lei complementar para o estabelecimento de normas gerais. Então, esse também é um possível ponto de discussão. E um terceiro ponto de discussão seria, vai ter algum rito especializado no Legislativo? Porque a LOA tem, por exemplo. Acredito que não, mas é um ponto que ainda vai ter que ser muito bem maturado. Por hora, o que se tem é a discussão sobre o tema, não se decidiu ainda se vai ser ou se não vai ser. Pensa-se que pode ser uma resolução do Conselho da Federação, que foi um conselho criado em 2023 e que está muito atuante nessa esfera de cooperação federativa. Foi o conselho, inclusive, que aprovou o compromisso para o enfrentamento às mudanças climáticas, o compromisso federativo de enfrentamento às mudanças climáticas. No âmbito da União, existe o decreto 10531 de 2020, que estabeleceu um plano de desenvolvimento federal até 2031. Então, provavelmente, esse decreto vai ser revogado. Ou seja, a discussão tem vários pontos jurídicos que ainda precisam ser amarradinhos. E até por isso que eu trouxe aqui, para, de repente, já enriquecer a discussão e a gente pensar junto sobre isso, se for possível. Vários países têm planos de longo prazo, como eu falei, e muitos deles não é lei, em alguns sim. Tem um dado curioso, que é a Constituição de Minas Gerais, que prevê um plano de desenvolvimento mineiro, plano mineiro de desenvolvimento integrado, para não ser infiel à expressão da Constituição, que é via lei. Então, talvez seja um case que a gente vai ter que analisar quando for pensar sobre esse assunto. Mas, assim, por trás da decisão sobre como vai ser institucionalizada essa estratégia Brasil 2050, tem um ponto que eu acho muito importante, que é a gente tem que pensar nessa institucionalização não apenas do ponto de vista formal, mas também do ponto de vista da efetividade. Como você consegue institucionalizar melhor para dar perenidade, continuidade ao plano? Porque esse problema da continuidade de planos é um problema dos planos em geral. Por exemplo, esse plano federal que a gente tem até 2031, se tiver a estratégia de 2050, ele provavelmente vai ser interrompido. Então, como é que a gente garante que o 2050 não vai ser interrompido? Esse é um ponto que vai entrar nessa questão da institucionalização. E um último ponto, que eu acho também que não é exatamente relativo a essa pergunta, mas tem uma conexão importante, estamos falando de uma estratégia Brasil 2050, e não de uma estratégia União 2050, ou Governo Federal 2050. Então, é necessário que
na institucionalização, você alcance as outras esferas federativas, que são também quem constrói o Brasil que a gente quer em 2050. E como é que isso está sendo feito, já que o plano está já em elaboração? Principalmente através de órgãos colegiados, dos colegiados federativos, como a gente chama, que são principalmente o Conselho da Federação, o CONCEPLAN, que é o Conselho dos Secretários de Planejamento dos Estados e Municípios. Perdão, agora me falhou se tem os municípios, mas o CONCEPLAN, sim, participa, e outros consórcios de desenvolvimento. Acho que esses são os pontos principais, assim, em relação a formato jurídico e discussões jurídicas envolvendo esse assunto. Agradeço pela pergunta, foi ótima. Bom, mediador é difícil, né, gente? Porque às vezes a gente quer falar e tem que se controlar para deixar os colegas falarem, né? Muita coisa do que a Ediara falou, dentro da perspectiva desenvolvimentista, né, eu sou super entusiasta dessa corrente de pensamento econômico, então acho que aqui traz diversas provocações, né, a gente fica pensando um pouco sobre isso. Mas eu vou me conter, né, vou passar aqui a palavra para a nossa colega Natália, né, que tem uma experiência riquíssima no Banco Central, né, e vai falar alguns aspectos aqui dentro da perspectiva de política econômica que é feita pelo banco. Oi, pessoal, sou Natália Barbosa, sou procuradora do Banco Central, sou uma mulher negra, estou usando uma roupa branca com um blazer cinza, tenho cabelos cacheados, sapato rosa, olhos castanhos. Agradeço o convite da Escola da AGU para o debate, mas, Carla, aqui eu vou ser uma moderadora ativa. Por favor, traga as suas contribuições para o debate. E, na perspectiva do Banco Central, a gente fala principalmente de política monetária. Mas eu estava escutando aqui a Ediara falar que eu acho que isso é um problema no Brasil, é a descontinuidade de políticas públicas. E isso passa muito pela falta de planejamento. Então, às vezes, você faz o planejamento, e isso aí já não é a minha expertise, né, porque é política fiscal. Mas você faz o planejamento, e aí, por algum motivo, não há uma continuidade e não há sequer uma avaliação do que já foi feito. Então, a gente não sabe nem se foi efetivo, se não foi, só, não vamos mais fazer assim e vamos continuar. Então, tomara que vá para frente, que esse planejamento de longo prazo, vida longa ao planejamento de longo prazo. E como é que a gente concatena, né, política fiscal com política monetária? A política monetária, o Brasil adotou o regime de metas de inflação. E o que é isso? Nós temos o Conselho Monetário Nacional, que é formado pela ministra do Planejamento, ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, e eles vão estabelecer uma meta de inflação, que quem vai operar os instrumentos para atingir essa meta é o Banco Central. Então, tanto na Lei 4595 como na Lei Complementar 179, a função principal do Banco Central é a estabilidade de preços. E ele vai se valer dos instrumentos de política monetária para atingir essa estabilidade de preços. Por exemplo, operar a taxa Selic. Então, a cada 45 dias, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é formado pelos 8 diretores e o presidente do Banco Central, vai definir a taxa Selic, que é a taxa base da economia. E qual que é a ideia? Se eu quero enxugar, né, tirar o dinheiro de circulação, eu vou colocar uma taxa mais alta, eu vou encarecer o crédito. Isso é um desestímulo do consumo e a tendência é que, com o consumo diminuindo, eu consiga baixar a taxa de juros que é praticada na economia e para atingir essa meta. De outro lado, se eu quero fomentar, eu diminuo a taxa Selic. Essa taxa Selic vai haver um barateamento do crédito e um estímulo ao consumo. Então, basicamente, o Banco Central vai operar nessa frente. E qual que é a relação com a política fiscal? Eu preciso de um ambiente econômico estável. É isso que atrai investimentos, é isso que melhora o ambiente de negócios, é isso que faz o Brasil ser visto como uma nação em que é possível, que é viável e que é interessante investir e trazer esses investimentos para cá. E aí não é uma conversa assim, eu falo muito em sala de aula com os alunos, né? Vamos deixar as paixões de lado, vamos ter uma análise crítica do que está sendo debatido, que fala, mas essa questão de investimento não diz respeito a mim, diz respeito, porque é uma parceria do público e do privado que vai fazer o Brasil ir para frente. Então, essa
concatenação do fiscal com o monetário, ela é muito interessante porque, ao fim e ao cabo, são os pilares da política econômica. É isso que vai trazer a estabilidade que nós precisamos. E essa função de planejamento, execução, gasto e um olhar de se foi efetivo ou não, porque não é só gastar, é gastar bem. Então, se foi efetivo ou não, isso é isso que vai trazer a estabilidade e criar um ambiente favorável, que é o que a gente quer, ao fim e ao cabo, né? Natália, e o Banco Central, né? Como é que fica o papel da AGU aí dentro da execução das políticas que o Banco Central faz? Fala um pouquinho para a gente, papel da Procuradoria Federal do Banco Central, por favor. Então, a Procuradoria do Banco Central é a menor, né, das carreiras em termos de número, e a gente tem uma proximidade muito grande com os gestores. Então, tanto nessa questão da consultoria, quanto na questão do contencioso, é um trabalho bem árduo e bem próximo da gestão. Eu vou dar aqui um exemplo. As políticas públicas que são implementadas pelo Banco Central passam pela consultoria fornecida pela Procuradoria do Banco Central. Então, o caso que eu acho mais de sucesso do Banco Central, que é o PIX. Para que o PIX saísse do papel, fosse implementado, foi necessária toda uma análise jurídica de como seria feito, que era um modelo muito inovador, a gente que desconhecíamos, né, e se tornou um caso de muito sucesso, todo mundo usa, e é uma agenda em constante evolução. Então, é um debate constante da Procuradoria com a gestão para que implemente cada vez mais melhorias no PIX. De outro lado, o contencioso vai fazer essa defesa das políticas públicas implementadas. E trazendo aqui um caso que eu também acho que fica bem claro, que foi a atuação do Banco Central na Covid-19, que a gente precisou de uma consultoria, porque, enquanto o fiscal estava preocupado em colocar o dinheiro na mão das pessoas, eu sei que assim, o governo federal teve 1 milhão de preocupações, inclusive essa de manter as pessoas comendo, enfim, o mínimo necessário. Então, a gente precisava colocar dinheiro na mão das pessoas. O Banco Central ele tinha essa preocupação com o sistema financeiro e em como fazer esse dinheiro chegar nas pessoas. Então, num primeiro momento, o presidente até chamou de efeito álcool gel, porque, quando estourou a pandemia, quem já tinha condição de ter o crédito aprovado, já tinha um relacionamento, já utilizou esse crédito. E aí falou, e agora, né? Assim, a gente precisa fazer chegar na ponta, naquele que não estava, já não tinha esse preparo. E aí foram feitas medidas, análises jurídicas de como fazer programas de microcrédito para chegar tanto em pequenas empresas como nas pessoas físicas. Então, isso foi uma atuação consultiva. E no lado contencioso, chegaram várias ações, cujo pedido era: estourou a pandemia, não quero mais pagar o empréstimo que eu fiz. E isso, assim, indiscriminadamente. E aí tivemos uma liminar deferida. Foi necessária uma atuação conjunta da Procuradoria do Banco Central com a AGU para suspender essa liminar, porque, vejam, como é que o sistema financeiro opera? Eu preciso mapear a inadimplência. Se eu consigo mapear a inadimplência, eu consigo te oferecer uma taxa, eu consigo dimensionar o risco que você me oferece e dimensionar a taxa de juros. Se simplesmente vem uma decisão judicial e suspende todos os pagamentos, isso subverte a ordem do sistema. E essa liminar foi deferida numa ação em que, no polo ativo, era uma associação de servidores públicos. E os servidores públicos, não é que não fomos impactados pela pandemia, fomos todos. Mas, graças a Deus, nosso salário pingava, né? Estava ali. E aí há uma suspensão generalizada e fala, olha, e aí o Banco Central é que vai ter que orientar, vai ter que normatizar. E aí o contencioso teve que entrar, não foi só uma ação, foram várias, para falar, olha, cada instituição financeira
que vai ter que se resolver com seus clientes, porque vai ter gente que não vai ter condição de pagar mesmo e vai ter gente que vai ter condição de pagar. E o sistema tem que continuar girando. Você faz uma decisão judicial, pode comprometer toda a estabilidade, que também é uma das funções do Banco Central. Então, eu acho que, nesse exemplo da Covid-19, ficou bem destacado o papel da Procuradoria do Banco Central. Nossa, puxado, hein? Puxado aí, né? A gente, como cidadão, só lembra da parte boa, né? Assim, o Pix, quando saiu, foi logo depois da pandemia, não foi? Foi bem... Foi em 2020. Foi em 2020. Eu lembro. Porque, assim, e o Pix, eu acho também... Desculpa, eu te interrompi. O Pix, ele é um exemplo bem sucedido dessa questão do planejamento. Porque dentro do Banco Central só atuam os concursados, tanto analista, quanto técnico, quanto os procuradores. E aí, essas políticas de mais de longo prazo, você consegue ver a continuidade. Então, já havia estudos para que fizesse um sistema de pagamentos instantâneo, já havia esses estudos. E aí, quando chegou a pandemia, a digitalização de serviços financeiros ela foi muito necessária. Então, o corpo técnico do Banco Central, que é excelente, conseguiu apresentar o Pix e realmente mudou muito mesmo, tanto a questão de modelos de negócios, como a nossa relação, né? Eu também gosto muito de trabalhar com os meus alunos o exemplo do Pix, porque eu acho que porque eles são muito jovens, né? São alunos de graduação, eu falo, acho que vocês nem lembram quando a gente dependia só de TED, de DOC, que tinha limitação de horário, que tinha que pagar um valor dia útil. Então, assim, o Pix veio nesse contexto da pandemia, e eu acho que ele foi muito necessário até para permitir essa questão do dinheiro chegar, da liquidez, da continuidade dos negócios. Puxa, fantástico, né? E a gente sem pegar em dinheiro, né? Sem ter que, no momento da pandemia, né? E mudou, né? De certa forma, o hábito da gente, né, gente, sobre dinheiro. Bom, temos também Daniela, né, que vai nos brindar aqui também com algumas perspectivas de análise jurídica do direito. Daniela, por favor. Muito obrigada, Carla. Olá a todos, eu sou Daniela Oliveira, sou advogada da União. Eu sou uma mulher preta, de olhos castanhos, os cabelos da mesma cor, são cabelos curtos, o corte é estilo Black Power. A minha roupa é uma roupa, em geral, escura, azul escuro, né? A minha camisa, uma calça preta e também uma camisa verde. Bom, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar conversando com colegas tão competentes, tão interessantes, que trouxeram assim, casos tão instigantes, né, para a atuação. Acho que é uma oportunidade única e, por isso, também parabenizar o Comitê de Diversidade e a Escola da AGU por essa iniciativa, que é muito relevante. Mas, Carla, falando, né, ouvindo as colegas, ouvindo a Ediara, ouvindo a Natália, eu penso, isso não tem como falar de política fiscal, de política monetária, sem tratar de desenvolvimentismo, porque é o que elas estão trazendo aqui na prática é isso, né? E o que seria, em linhas gerais, o desenvolvimentismo? É uma concepção político e econômica na qual se considera importante e necessária uma avaliação do Estado para que ele faça uma intervenção com vistas ao desenvolvimento econômico e também social. Então, quando a Ediara traz aqui, ela fala sobre planejamento fiscal, medidas, metas fiscais de longo prazo, inclusive com um Plano Brasil 2050, é claramente um pilar desenvolvimentista, o do planejamento. A Natália também traz isso muito bem e, inclusive, adiciona um outro pilar, que é o de regulação. Não tem como falar em desenvolvimento sem uma regulação efetiva no setor econômico. E, além disso, também, as vertentes que elas trouxeram, muito claramente, vão desembocar em outros pilares do desenvolvimentismo, que são a industrialização, porque uma política monetária e fiscal eficiente fomenta o mercado, permite que o Estado avance nessa área e que nós consigamos realmente ter ali um mercado muito forte, estável e competitivo, e também
que, por fim, vai gerar o desenvolvimento que a gente tanto almeja. O desenvolvimentismo, por ele ser uma concepção importante para a gestão de políticas públicas, ele possui várias vertentes. E isso depende tanto do país, mas também tanto do setor ao que ele está atrelado. Então, a gente, por exemplo, pode falar em desenvolvimentismo tecnológico para falar de inovação, desenvolvimentismo social para falar de políticas públicas de cunho estritamente social. E no Brasil também não é diferente. Então, com relação às concepções teóricas, a gente tem 2 expoentes que acredito que vale a pena citar aqui. O primeiro deles, o professor Celso Furtado, que é o desenvolvimentista clássico. Não tem como a gente falar disso sem lembrar do professor que trouxe as bases das diretrizes, levou adiante essa teoria que é tão importante para o nosso país, que perpassa diversos perfis e gerações de governo, e também o professor Bresser Pereira, que há muito tempo estuda sobre isso, mas é bastante interessante porque, no último ano, ele trouxe o novo desenvolvimentismo, que é uma teoria muito focada no estudo, como bem disse Diara, a gente estudar o que fomos, o que somos e por que ainda não somos o que esperamos. Então, pensando no mercado globalizado, competitivo, comparar. Porque os tigres asiáticos e a China, que também adotaram uma concepção desenvolvimentista, hoje estão na ponta do mercado globalizado, e a América Latina, o que nós podemos caminhar e aprender com eles. Então, é uma teoria bastante interessante de se trazer. Em linhas gerais, seriam essas as principais diretrizes do desenvolvimentismo. Acho que também é importante trazer que não há como falar de desenvolvimentismo sem falar de direitos sociais. E aí eu acho importante falar, principalmente dos direitos sociais de primeira geração. Como a Natália bem trouxe aqui, e acho que ilustra bem, a questão do PIX. Os alunos não conseguem, de uma certa maneira, visualizar o que falar de investimento, política econômica tem a ver comigo. Mas o PIX não deixa de ser uma forma de democratização da política econômica. Qualquer pessoa que tenha uma conta bancária, ela pode fazer transações e movimentar o mercado e movimentar a própria vida. Quando a gente está fazendo isso no nosso dia a dia, isso é a concretização de uma política econômica inclusiva, de uma política econômica efetiva e de um mercado integrado também. E isso é bastante importante na relação entre direito e economia. Você coloca essa questão da primeira geração, né? Aí você está pegando vários aspectos, né? Que a liberdade, né? Como a liberdade como fundamento, tem a ideia da liberdade econômica, né? Então, eu acho que aí a ligação, né? Marcando como direito de primeira geração, realmente é interessante. Você falou do professor Bresser. Gente, quando eu entrei na carreira, ele era ministro, sou a mais velha delas, né? Então não vou deixar de falar sobre isso, né? Ele era Ministério do Planejamento, Ediara, né? Era ministro, né? Então, assim, e tem uma geração, né, também, como ela falou, né, sem dúvida, né, professor Celso Furtado, né, a corrente cepalina, muito importante, né, dentro dessa perspectiva. E, recentemente, a gente teve o falecimento de uma mulher que era protagonista nisso, né, que era a professora Maria da Conceição Tavares, né, com todas as explosões dela, mas ela era uma pessoa que realmente tinha um pensamento desenvolvimentista, pensava muito o Brasil. Então, assim, né, mulheres, né, que eu acho que é o objetivo também dessa conversa, né, falar e dar protagonizar. Eu acho que ela teve um papel muito importante aí, né, da forma como ela acreditava no Brasil, né? Era uma portuguesa brasileira, né, com certeza, né? Dani, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão da análise. A gente acaba muitas vezes falando muito da análise econômica do direito, mas eu queria que você falasse um pouco, então, sobre o papel da análise jurídica da política econômica, né, e como é que a gente pode ver isso na prática, considerando especialmente a atividade que, de alguma forma, nós, dentro das carreiras co-irmãs aqui, desenvolvemos na AGU. Não, sim, claro, Carla. A análise jurídica da política econômica, acredito que dentro desse processo ela tenha total pertinência, porque ela é um viés jurídico já, inclusive, consolidado
na nossa doutrina, em que se fala que é necessário, ao se fazer política econômica, se considerar que se tem uma estrutura jurídica de normas, de instituições e, inclusive, de direitos estabelecidos que são necessários a serem considerados para que aquela política pública tenha real efetividade. Então, ao contrário, às vezes, de que alguns movimentos jurídicos dizem que é necessário partir da economia para o direito, a JPE, como os mais próximos chamam, na análise jurídica, fala de vamos considerar os direitos postos, né, no primeiro momento, e ousar um pouco, eu diria, vamos colocar um pouquinho mais, vamos falar de liquidez, de inflação, de PIB, mas vamos tentar, então, dialogar e trazer conceitos jurídicos para essa equação, a fim de que a gente consiga um resultado efetivo em uma política. E eu acho uma teoria, a meu ver, bastante interessante em razão desse viés. Então, por exemplo, eu acho que na atuação da AGU, ela pode ter uma aplicação cotidiana. Desde o começo, na ponta da elaboração da política pública, quando se está fazendo, por exemplo, um projeto de lei que vai envolver um fundo, uma subvenção, você considerar os direitos que estão envolvidos ali. Por exemplo, um fundo, muitas vezes, é um fundo destinado à habitação. Então, não partir também da Constituição Econômica, mas não só dela. Vou olhar os outros capítulos da Constituição, vou olhar o restante da legislação, ver quais grupos estão envolvidos ali, os direitos inerentes a eles, e tentar, no projeto de elaboração normativa, construir um conceito, uma norma que também agregue esses grupos. Então, a JPE ela pode ser útil nesse processo inicial, mas ela também pode ser relevante já no final, quando, como a Natália e a Diara já bem trouxeram, às vezes, casos em que se foi feito, o judiciário respondeu de uma forma, às vezes, imprevista, mas ela pode vir a trazer soluções. Um exemplo que eu trago aqui, que acho que é bastante importante, é no caso dos acordos que a AGU faz. Isso não deixa de ser uma aplicação de uma análise jurídica do direito, porque ali você está pensando, por exemplo, o acordo da base de Alcântara. O formulador de políticas públicas ele está pensando não só na alocação de recursos, porque fazer um acordo realmente custa menos para o Estado, mas isso vai permitir priorização de políticas públicas, novas escolhas, porque o Estado está sempre fazendo escolhas trágicas, não tem como usar outro termo, porque os recursos são escassos e as demandas são grandes. Então, isso permite uma realocação de recursos ao se fazer acordos. Além disso, por outro lado, traz também efetividade com relação aos interesses envolvendo aquelas questões, e também, a meu ver, principalmente, consolida direitos de outros grupos sociais envolvidos, como, por exemplo, nesse caso, uma titulação de uma comunidade quilombola, que é uma luta histórica do nosso Estado de grupos minorizados. Então, a JPE ela pode contribuir para isso, para a gente sair apenas de uma esfera puramente econômica, mas também trazer as questões jurídicas, os interesses jurídicos e, principalmente, direitos humanos para essa equação também, que é tão importante. Não tem, né, gente, como a gente deixar de pensar, né, na Constituição, né, como esse todo. E, realmente, né, muitas vezes, quando a gente vê, como a Ediara falou, a Natália falou e você falou agora, muitas vezes as pessoas que não lidam com o direito, muitas vezes, os assessorados, de uma maneira em geral, acabam centrando a preocupação dentro da caixinha, né? E eu acho que tem essa importância da AGU, né, gente, da gente pensar dessa forma mais holística, mais integrada dentro da solução, né? Alguém quer fazer alguma consideração final? Eu quero, porque eu já sou da outra ponta, né? Eu sou uma entusiasta da análise econômica do direito. Mas, assim, eu estou te escutando falar e eu acho que, na verdade, o que a gente quer é uma integração do direito e da economia. Exatamente. E eu vejo a análise econômica do direito como uma ferramenta. É assim que eu apresento. Porque nós saímos do direito, então, o que é que vai determinar uma política pública? É a lei, é a gestão.
Só que eu preciso também ter uma análise consequencialista. E é por isso que vem a análise econômica do direito. Como é que essa decisão jurídica, e aí quando eu falo de decisão jurídica, pode ser uma lei, pode ser uma decisão judicial, ela vai refletir na sociedade, né? A gente tem que ter essa preocupação, porque assim, a realidade está posta. Nós temos recursos escassos e não tem fórmula pronta. Então, a gente precisa se utilizar dessas ferramentas para poder efetivar esses direitos. Um exemplo que eu gosto de dar é que o ministro Barroso hoje conta com um assessor que é doutor em economia, que foi meu professor, o professor Guilherme Mendes. Ele era economista, chefe do CAD, e está lá no Supremo. Por quê? Eu achei assim, muito bom isso, justamente porque nós estamos fazendo esse encontro das águas, né, do direito e economia, que eu acho que isso é o fundamental. Era só que eu concordo plenamente com a Dani, só que eu tenho uma lupa um pouquinho diferente. Tem uma fábula de um economista, que também é desenvolvimentista, que é o Edmar Baixa, e ele fala, né, aqui de alguns indicadores, né, a importância dos indicadores para a gente chegar. Né, ele fala na fábula da Belíndia, né, que às vezes você tem indicadores de Bélgica e realidades, né, de Índia. E análise econômica em alguns aspectos, né, quando a gente fala assim, olha, a gente tem, muitas vezes, para concretizar as políticas públicas, que tem indicadores, né, mas chega um ponto também que, quando a gente alcança aquele mínimo, né, digamos, de objetividade, a gente precisa ir além, né, que eu acho que é como a Dani também colocou, né, e ver para além do que muitas vezes o indicador mostra, né, ver se efetivamente a questão adicional foi concretizada, né. Então, ele facilita muito os elementos objetivos, sem dúvida, mas eu concordo também que tem muito na Constituição que a gente pode acrescer, né, e a análise jurídica, sem dúvida, eu acho que o encontro, né, das duas perspectivas é extremamente interessante. Acho que é isso mesmo, Carla. E também, como bem a Natália falou, a gente não vai brigar aqui. Nada disso. Eu acho que são teorias com pensamentos e, em algumas formas, se diferenciam, mas a verdade é que precisa de sinergia entre direito e economia para que as coisas fluam e funcionem bem. Como você trouxe o exemplo do professor Guilherme. É necessário ter alguém que entende de economia dentro do judiciário, porque vai complementar a posição, a postura do Poder Judiciário, vai poder subsidiar, mas é interessante também não perder e continuar se considerando a estrutura jurídica dentro da formulação de decisões. Então, é super importante que isso esteja acontecendo, né? O que eu acho que os movimentos teóricos buscam é uma sinergia entre as duas ciências, né? Sempre conversar. E eu pensei também num ponto que vocês estavam falando, que é justamente porque o planejamento, muitas vezes, ele é visto como uma atuação só para conter gastos e melhorar o gasto público e tal, mas ele também faz a conexão entre áreas fins e área meio. E o que é que eu chamei de área meio aqui? Porque a política econômica é a grande área meio que está por trás de todas as outras políticas. E planejar talvez facilite essa interconexão, para a gente não fazer do Ministério da Fazenda e do Planejamento só um grande fechar de portas. Porque, senão, é basicamente o que chega, a gente vai vetar, porque praticamente não tem. O orçamento todo travado, muitas questões. Então, o planejamento talvez junta economia, junta os ministérios fins, junta todas essas questões e potencialmente gera um resultado muito melhor. Então, por isso que é muito importante investir nisso. Concordo com você, Diara, porque o exemplo que a Natália trouxe, por exemplo, quando você... Né, quando o juiz, por exemplo, vai pedir alguma coisa dentro da materialização do que foi planejado, né? Então, assim, o plano e a concretização dele. Então, a gente tem ali pensar, por exemplo, política nacional de medicamentos de alto custo, só um exemplo, né? Aí você tem que pedir muitas vezes alguma coisa e então, se você faz, né, dá uma decisão judicial que muitas vezes até no afã de atender a necessidade daquela pessoa, mas você quebra um planejamento, né? Então, assim, tem todo um caráter, né? E o exemplo que a Natália deu, né, ali da suspensão dos pagamentos, né, dos empréstimos, logo eu falei, gente, né, olha o risco, né, o risco sistêmico, na verdade, né? Então, quando a gente vê,
Então, tem tudo a ver com o que você está falando, né? Que é a questão da importância do planejamento. Olha, deixa eu ir lá perguntar para o gestor, né, para quem planejou a política, dentro dessa outra variável aqui, né, que não dominável, né, que apareceu, né, que era a pandemia, como é que a gente vai trabalhar tudo isso aqui, não é? Como é que vai impactar, né, dentro da perspectiva aí no médio, no longo prazo, né? Eu acho que é fundamental isso. Eu acho que o bom planejamento também respalda, até para quando você vai brigar. Se está muito bem estruturado, você consegue dizer, judiciário, isso aqui não cabe. A solução que a gente tem é outra, porque não, desse lado aqui vai ter um problema muito grave. Enfim, acho que realmente o planejamento é algo muito importante. Dani, alguma consideração final? Não, e a única coisa que eu ia falar, Carla, é que o planejamento e se ter um pensamento de longo prazo que seja estruturante, melhora, como já bem disse também a Natália, melhora o ambiente de negócios, atrai investimentos, traz uma boa imagem para o país no mercado internacional, coisas que a gente sempre busca e que são tão importantes e caras que têm que ser consideradas, né? Então, por isso que é bastante relevante também tudo isso. Perfeito. Natália, mais alguma consideração? Não, só agradecer o convite, o debate muito rico. Vocês são muito maravilhosas, assim, adorei. Diara? Faço minhas as palavras da Natália, adorei, foi muito, muito bom estar aqui. Vocês são incríveis. Obrigada. Agradeço, então, a presença de todas, né? Agradeço também a audiência, e a gravação vai estar disponível na plataforma da escola. Muito obrigada, gente.